Primeiro ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos fazer juntos a correção do exercício número 30, página 43, que eu pedi que vocês fizessem na última videoaula, tá? Eu deixei mais um exercício, nós vamos fazer também no final da aula uma breve revisão dos principais, dos conteúdos mais importantes dos capítulos 1 e 2, beleza? Então vamos lá. Vamos começar aqui pelo exercício 30, página 43, que diz assim, ó, classifique os verbos sublinhados segundo a indicação abaixo. Então, a gente tem verbo intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto e verbo de ligação. Na letra A, a gente tem os hippies fabricaram produtos artesanais. Então, percebam que, os hippies fabricaram o quê? A gente não pode simplesmente colocar um ponto final aqui depois de fabricaram, o que nos diz que o verbo é um verbo transitivo, tá? Ele precisa de um complemento. Quem fabrica, fabrica alguma coisa. Esse complemento tem preposição? Não. Então ele se liga diretamente ao verbo, por isso ele é um complemento direto, o verbo é um verbo transitivo direto, tá? Então a gente marca aqui número 2, verbo transitivo. Número 2 não, onde está o verbo transitivo direto? Número 3. Tá? Verbo transitivo direto. Letra B, eles não produziram lixo e sujeira. Mesma coisa, né, gente? A gente pode botar um ponto final aqui depois de produziram? Não, é um verbo transitivo, precisa de um complemento. Esse complemento tem preposição? Não, lixo e sujeira. Então, é um verbo transitivo direto, né? Eles produziram o quê? Lixo e sujeira. Letra C, os meninos brincavam, distraídos, empinando as pipas. Tenta colocar um ponto final aí depois de brincaram e ver se tá certo. Brincavam e ver se dá certo. Dá, né? Os meninos brincavam, né? A gente não precisa de um complemento para esse verbo, tá? Então, ele é um verbo intransitivo. Beleza? Letra D, acredito em você. Quem acredita, acredita em alguma coisa, tá? Eu posso dizer que esse complemento é um complemento direto? Não. Por quê? Porque ele exige preposição. Quem acredita, acredita em algo, em alguém, em alguma coisa. Então, a gente tem a preposição em ligando o verbo ao seu complemento. Então, nesse caso, a gente tem um verbo transitivo indireto. Por que indireto? Porque ele exige preposição, tá? Letra E, meus amigos gostam muito de bife. Mesmo caso, né, gente? A gente não diz assim, eu gosto bife, né? Eu gosto de bife. Então, tem aí uma preposição. Então, a gente tem verbo transitivo indireto. Esses homens precisam de roupas limpas. Mesma coisa. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Então, são todos verbos transitivos indiretos. As margens do rio estavam barrentas. Gente, nesse caso aqui, esse verbo indica ação? Não, é um verbo de ligação. Ele é um verbo que serve como uma ponte, ligando o sujeito a uma característica para esse sujeito. Então, a gente tem aqui as margens do rio, sujeito. E qual é a característica para essas margens? Barrentas. A gente tem um verbo que faz essa ponte, tá? Gostamos de professor física. Aqui eu acredito que houve um erro de digitação, né? Deve ser gostamos do professor de física, algo do tipo. O verbo gostar, transitivo indireto, né? Quem gosta, gosta de alguma coisa. Os índios cuidavam de quê? Da sua terra, então também transitivo indireto. Que mais? Letra J. As meninas e os meninos cresceram, intransitivo, né? A gente pode colocar um ponto final ali, não precisa de complemento. Apareceram um dia os meus antigos lápis, tá? Os meus antigos lápis, gente, apesar de estar deslocado, né, da sua posição original, é um sujeito, né? É um sujeito posposto, né? Os meus antigos lápis apareceram, tá? Então, nesse caso aqui, aparecer também é um verbo intransitivo. Continuando, então, nós temos aqui a letra M, o doente morreu. Mais um exemplo de verbo intransitivo, tá? Percebam que não há um complemento para esse verbo. Letra N, o lixo sempre traz doenças. O lixo sempre traz o quê? Doenças. Então, há um complemento, portanto, o verbo é transitivo. Esse complemento se liga ao verbo sem a presença de uma preposição. Então, um verbo transitivo direto.
Os homens procuravam matar o tempo. Os homens procuravam o quê? Né? Então, a gente tem verbo transitivo direto. Percebam que não há aqui uma preposição. Né? Procuravam o quê? Matar o tempo. Nessa cadeira, você enxergará o filme. Você enxergará o quê? O filme. Então, mais um exemplo de verbo transitivo direto. Tá? Fechamos aqui o exercício 30 da página 43. Agora nós vamos para a página 42 fazer o exercício 26. Tá? Então, página 42, exercício 26, que diz assim, ó. Atribua o sujeito pertencente às orações abaixo, tendo como suporte o seguinte código. Então, a gente tem aqui sujeito determinado simples, composto, oculto, indeterminado, inexistente, oração sem sujeito. Tá? Meus amigos e eu fixemos uma festa jamais esquecida. Meio esquisito, né? Deve ter havido algum erro, deve ser fizemos, né? Uma festa jamais esquecida, tá? Gente, quem é que fizemos? Meus amigos e eu. Então, o sujeito é composto. Tem dois núcleos. Meus amigos e eu, tá? Sujeito composto. Preciso do seu carinho para ser feliz. Quem é que preciso? Eu. Só pode ser eu, né? O sujeito está expresso aqui? Está determinado? Não. Mas eu reconheço pela terminação verbal. Então, eu tenho um sujeito oculto, tá? Faz 2 anos que não vou ao Rio de Janeiro. Qualquer verbo indicando o tempo decorrido, né? O verbo fazer, o verbo haver, é impessoal, né? Ou seja, não tem sujeito. A gente tem aqui uma oração sem sujeito, né? Porque faz 2 anos, ninguém faz, né? É tempo decorrido. Então, faz 2 anos, há 2 anos. Então, oração sem sujeito, né? Ou sujeito inexistente. A vida nos reserva grandes desafios. Quem é que nos reserva? A vida. Sujeito simples, né? Um único núcleo, vida. Comentaram sobre os nossos eventos esportivos. Comentaram, né? É aquele sujeito da fofoca, é o sujeito indeterminado, que é quando a gente não quer precisar, a gente não quer identificar esse agente, quem é que comentou. Eu sei que alguém praticou essa ação, mas eu não sei quem, ou não quero dizer quem, né? Então, o verbo na terceira pessoa sem que haja um sujeito ali expresso, sujeito, portanto, indeterminado, tá? Corrigidas essas questões, gente, nós vamos agora fazer uma breve revisão dos capítulos 1 e 2, né? Eu vou trabalhar aqui com vocês os assuntos mais importantes desses capítulos. Então, vamos voltar aqui na apostila, vamos abrir lá no capítulo 1. Eu vou dizer para vocês a página. Página 2, né? Nós temos aqui as funções da linguagem, né? Que nós estudamos exaustivamente, mas vamos fazer aqui uma breve recapitulação, né? Quando nós estudamos as funções da linguagem, eu disse para vocês que cada uma das funções focalizava um dos elementos da comunicação, né? Que pode ser emissor. O que a gente tem, né? Quando a gente se comunica, quais são os elementos da linguagem, né? A gente tem o emissor, que é aquele que profere a mensagem, o receptor, que é aquele que recebe a mensagem em si, né? O referente, né? Que é tanto o contexto como aquilo de que se fala, né? O canal, né? Ou seja, qual foi o meio utilizado para transmitir e para receber essa mensagem? Foi o celular, foi o papel, né? E temos também o código. Qual foi o código utilizado? Foi a língua portuguesa? Foi a língua inglesa? Foi a língua de sinais, né? Esses elementos da comunicação são focalizados, né? Pelas funções da linguagem. Então, a gente tem a função, por exemplo, emotiva. Função emotiva focaliza o emissor, né? Então, traz uma linguagem subjetiva. A função emotiva a gente encontra, por exemplo, nos diários, né? Por quê? Porque trata ali do emissor, né? Da expressão dos seus pensamentos, né? Das suas angústias, do seu dia a dia. Nós temos a função conativa, que focaliza o receptor, né? Então, é uma linguagem muito utilizada, por exemplo, nas propagandas. Por quê? Porque a propaganda é feita para você, para convencer você a usar determinado produto, a fazer determinada compra, a aderir, né, a uma ideia. Então,
A função conativa tem como característica o uso aí da segunda pessoa, né? Que é para lidar com o receptor, com a pessoa com quem se fala, tá? Temos também a função referencial da linguagem, que focaliza o referente, né? Uma função informativa. E nós encontramos a função referencial nas notícias, né? Nos jornais, em que há ali uma marca de impessoalidade, de formalidade, cujo objetivo, né, a linguagem cujo objetivo é a transmissão de uma mensagem, de uma informação, tá? Temos a função poética, que focaliza a própria mensagem, né, cujo foco é na própria mensagem. E então nós temos quais são as características aí da função poética, né? Um uso expressivo da linguagem, as rimas, as metáforas, porque o foco é o quê? A própria mensagem em si, a elaboração dessa mensagem, o jogo de palavras, né? Função poética é muito comum aí nos poemas, né? Nos textos literários, tá? Como um todo. Função fática focaliza o canal, né? Então ela serve para teste de canal, né? Então quando a gente está na linha telefônica com alguém, a gente diz alô, ei, tá me ouvindo? A gente está testando esse canal. E a função metalinguística focaliza o código, é quando a gente tem o código desvendando, explicando o próprio código, né? Então, por exemplo, a gente encontra a função metalinguística nos dicionários, né? Porque você tem a língua portuguesa sendo utilizada para explicar, né, a própria língua portuguesa, as definições, os significados das palavras que compõem a língua, tá? Então, fizemos aqui uma revisãozinha sobre as funções da linguagem. Vamos prosseguir aqui na página... Deixa eu ver, só um instante. Página 7. Na página 7, nós estudamos, na parte de produção textual, a linguagem verbal, não verbal, né? A linguagem mista, o poema, a poesia, tá? Então vamos lá. Gente, linguagem verbal e não verbal, conceito muito tranquilo. Linguagem verbal é aquela que utiliza, né, a palavra, seja ela escrita ou falada, na comunicação, né? Já a linguagem não verbal, ela não se utiliza das palavras, mas dos gestos, da expressão corporal, das cores, das imagens, tá? Essa é a linguagem não verbal. E a linguagem mista une, né, a linguagem verbal e a não verbal, tá? Bem, temos aqui também um conteúdo de variação linguística, tá? Gente, para entender variação linguística é simples, né? É perceber que a língua é um elemento vivo, né? Que circula na nossa sociedade e por isso é impossível que ela seja imutável, né? Ela sofre transformações, variações ao longo do tempo, em diferentes espaços geográficos e em diferentes grupos sociais, tá? Então, nós chamamos de variação histórica essas modificações que a língua sofre no tempo, né? Quando a gente pega textos antigos, textos de Machado de Assis, por exemplo, do século XIX, textos do século XVIII, a gente percebe essa diferença na linguagem, né? Expressões que eram usadas e que não são mais utilizadas, alteração no vocabulário, né? E mesmo em estruturas da língua, tá? A língua vai se modificando ao longo do tempo. Essa variação é a variação histórica. Nós temos também a variação regional, né? Como vocês podem observar, como nós cariocas pronunciamos a palavra espelho, ó, espelho. Em São Paulo diz-se espelho. Aqui, Rio de Janeiro, tia, dia. Em regiões do Nordeste, né? Estados do Nordeste, da região Nordeste, né? Dia e tia, tá? Então essa variação é variação regional. Ela acontece, né? Como eu exemplifiquei aqui para vocês, na pronúncia de alguns fonemas. Acontece também, ocorre também no emprego de determinadas palavras, né, no vocabulário. Então aqui, por exemplo, a gente diz aipim, em alguns lugares do Nordeste é macaxeira, né? Então,
É isso. E nós temos também a variação social, que se dá em diferentes grupos sociais, né? E também por questões de faixa etária, obviamente. Vocês que são jovens e adolescentes utilizam gírias, expressões que os seus avós, os seus pais muitas vezes desconhecem, aquilo não faz parte do vocabulário deles, né? Os falantes mais escolarizados tendem a se aproximar, né, mais da norma padrão da língua, né, e não cometer determinados desvios que os falantes menos escolarizados cometem, né? Então é isso, né? Temos também ali grupos, né, de trabalhadores, né, ou grupos sociais como skatistas, surfistas, que vão ter ali também, que vão apresentar algumas gírias, algumas expressões, tá? Então a variação social diz respeito a esse tipo de alteração que a língua sofre entre grupos sociais distintos, né? Alterações vocabulares, gírias, expressões, como eu disse para vocês, tá bom? E essa questão de estar mais ou menos adequado também à norma padrão, tá? Continuando, nós temos aqui capítulo 2, nós estudamos intertextualidade, nós estudamos interdiscursividade, né, que são conceitos bastante importantes, né, bastante relevantes. Então abram aqui a apostila de vocês na página 11, tá? Gente, interdiscursividade é um conceito mais amplo do que o de intertextualidade, né? Há um princípio que é o princípio do dialogismo, né? Todos os textos que são produzidos não são textos 100% originais, são sempre textos que estão em diálogo com outros textos, né? Nós vivemos em sociedade, nós estamos o tempo inteiro ouvindo textos, né? E os nossos posicionamentos, tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, é sempre uma resposta, né, direta ou indireta, a tudo isso que nós recebemos, a todo esse conteúdo em forma de texto que a gente recebe durante todo o nosso dia, durante toda a nossa vida, tá? Então a gente está sempre refutando uma ideia, concordando com alguma ideia, a gente está sempre expressando alguma ideia, tá? Então esse é o conceito de interdiscursividade. Os textos dialogam, os textos estão o tempo inteiro em contato, em comunicação, uns com os outros, né? Os textos dialogam entre si. Esse é o conceito de interdiscursividade, tá? Bem, agora o conceito, gente, eu tô confundindo todo contexto com conceito, desculpa. Agora o conceito de intertextualidade é um pouco mais restrito. A intertextualidade seria assim uma interdiscursividade explícita, né? Porque a intertextualidade ocorre quando há de fato uma analogia, uma citação, né, a outro texto, né? Então, por exemplo, a paródia que nós estudamos aqui no capítulo 2, a paródia é um exemplo de intertextualidade, né, em que você recria, faz uma releitura de um determinado texto, de uma determinada música, né, de uma letra de música. A paródia é um exemplo de intertextualidade, a citação é um exemplo de intertextualidade, as analogias que nós fazemos a outros textos, as alusões, né, feitas em relação a outros textos, são exemplos de intertextualidade. Beleza? Então, prosseguindo, nós estudamos aqui também um pouquinho de semântica na página 12 e nós vimos a diferença entre sinônimos, antônimos, homônimos, hipônimos, hiperônimos e polissemia, e vimos também a ambiguidade, né? Sinônimos, gente, são palavras que apresentam, né, uma semelhança no que se refere ao sentido, né? Então, são palavras de mesmo sentido ou de sentidos muito parecidos, né? Por exemplo, seco e enxuto são sinônimos, né? É óbvio que toda sinonímia tem que levar em conta o contexto. Não existe sinonímia perfeita e em determinados contextos, seco e enxuto podem não ser palavras sinônimas, como em essa coroa é enxuta e essa coroa é seca. Se eu digo que essa coroa é enxuta, eu tenho um sentido positivo, né? Essa coroa é enxuta, ela tá inteiraça, ela tá com tudo, né? Agora, essa coroa é seca, essa coroa é fria, essa coroa é antipática, essa coroa, né? Enfim, então já tem um sentido pejorativo. Então percebam que mesmo as palavras que são sinônimas em determinados contextos não são intercambiáveis. Antônimos, palavras que se opõem, né? Homônimos são palavras cuja grafia
né, é igual, mas a pronúncia é diferente, o significado também. Aí a gente tem a homonímia homógrafa, mesma grafia, né, mas pronúncia diferente, significado diferente. Então, por exemplo, almoço e almoço. A escrita é a mesma, né? Almoço de substantivo, né, e almoço é verbo, né? Percebam que a pronúncia é diferente, o significado também, né? Eu almoço todos os dias em casa, verbo, né? O que nós temos para o almoço, nesse caso, substantivo, tá? Homonímia homógrafa, temos a homonímia homófona, que é quando nós temos palavras cuja pronúncia é igual, mas a escrita é diferente, o significado também. Então, por exemplo, sexta, de dia da semana, e sexta, de lugar para colocarmos utensílios, né? Sexta, dia da semana, escreve com S. Sexta, lugar para armazenar, para guardar, transportar utensílios, escreve-se com C, né? Escrito com C. E a pronúncia nós vemos que é igual, né? Temos também a homonímia perfeita, né? Que é quando a gente tem grafia e pronúncia iguais, mas significados diferentes. É o caso de manga, manga da camisa e manga de fruta, né? Manga de comer, tá? É um exemplo aí de homonímia perfeita. O contexto faz com que a gente diferencie, né? Uma manga da camisa e manga fruta. Hipônimos e hiperônimos, gente. Há classes, né, que abarcam uma série de exemplares, né, formam grupos, digamos assim. Essas classes são os hiperônimos. Então, por exemplo, animal. Animal é um hiperônimo. E nós temos vários hipônimos que são palavras com sentido mais específico, né, dentro desses hiperônimos que são classes mais abrangentes. Então, por exemplo, dentro do hiperônimo animal, nós temos vários hipônimos, peixe, baleia, né, nós mesmos, né, são exemplos de animais, tá? Dentro do hiperônimo felino, nós temos, por exemplo, gato, que é um hipônimo do hiperônimo felino. Dentro do hiperônimo cantor, nós temos vários cantores, né, Chico Buarque, Caetano Veloso, que estão dentro desse hiperônimo, tá? Então essa é a relação de hiperônimos e hipônimos. Hiperônimo é uma classe abrangente que abarca ali uma série de exemplos, né, de exemplares, e temos os hipônimos, que são exemplares dessa classe maior. E para concluir, nós temos aqui a polissemia, né? A polissemia é quando de uma mesma palavra, né, surgem vários significados, né? Então, por exemplo, a gente tem a palavra rede, né? Rede é uma palavra polissêmica. Por quê? Porque ela pode assumir vários significados. Pode ser rede de deitar, pode ser rede de computador, né, de internet, tá? Então é um exemplo aqui pra gente de polissemia, beleza? Aí vocês vão perguntar, qual a diferença entre polissemia e homonímia perfeita? Polissemia é uma palavra que irradia vários significados, pode assumir vários significados. Percebam que elas vão ter sempre algo em comum no que se refere ao sentido. Rede é sempre essa ideia de algo que está entrelaçado. Agora, tem alguma coisa a ver entre manga fruta, né, e manga da camisa? Entre banco, por exemplo, de sentar, e o banco, né, agência financeira? Não. Então, nesses casos, a gente tem a homonímia. Beleza? Continuando aqui, vamos ver se a gente tem algum conteúdo a mais no capítulo 2, senão a gente encerra a nossa revisão. Lembrando que eu também aproveitei para aprofundar alguns conteúdos nessa revisão que nós não vimos, tá? Nas outras videoaulas. Nós vimos na parte de produção textual, nós vimos os textos, né? Quadrinhos e tirinhas, né? Nós vimos aqui as tiras humorísticas, como elas são construídas, os tipos de balão, mas isso cabe, né, à leitura com mais calma aí por parte de vocês, tá bom? Vamos ficar por aqui, acho que nós revisamos aqui os conteúdos mais importantes do capítulo 1 e do capítulo 2 e aproveitamos para aprofundar também alguns conceitos, tá bom? Beijo, gente, e até a próxima. Tchau!